Sejam todos bem-vindos ao Apostolado São Tomás de Aquino. Eu sou Arlan e gostaria de começar este vídeo com uma humilde pergunta. Você já se viu na obrigação de sagrar 4 belos bispos pela salvação da Igreja, mas isto sem mandato pontifício, e agora o Papa considera que você cometeu um ato cismático e confirmou sua excomunhão? Bom, se este é seu caso, este vídeo é para você. Agora, sem brincadeiras, o assunto que iremos tratar hoje não é necessariamente da validade da excomunhão de Monsenhor Marcel Lefebvre, mas da possibilidade dela ter sido inválida. É disso que iremos tratar. Ou seja, num cenário onde ele não foi validamente excomungado, qual a maneira católica de se proceder? Em primeiro lugar, devemos entender as penalidades que, mesmo nesse cenário, ele receberia, pois mesmo que essa comunhão fosse inválida, os bispos ainda teriam sido sagrados sem mandato pontifício, o que nos faz apelar ao Concílio de Trento, que diz, abre aspas, se alguém disser que os bispos que não foram legalmente ordenados ou enviados pela autoridade eclesiástica e canônica, mas vêm de outro lugar, são legítimos ministros da palavra e do sacramento, seja anátema. Aqui nós já descartaremos também, por exemplo, a licitude dos sacramentos destes bispos e até mesmo a validade, no que refere à confissão, por exemplo. Não há um sacramento da confissão válida se não há jurisdição. Isso também foi declarado pelo Concílio de Trento. Aqui nós também descartaremos com a mão a possibilidade de uma missão extraordinária da FSSPX, esses bispos sagrados, pois o ensino dos papas e teólogos aponta que uma missão extraordinária só seria possível com a apresentação de milagres ou de especial revelação das Escrituras. Por mais, claro, que o teólogo Van Noot vai dizer que a verdade clara, porém, é que as próprias promessas de Cristo excluem completamente a possibilidade de tal missão extraordinária. Ele vai dizer isso no livro Igreja de Cristo, página 154. Certo. E também São Francisco de Sales vai argumentar que não se pode ter uma missão extraordinária se ela não for aceita pela autoridade ordinária. Assim sendo, descartamos completamente essa possibilidade. Agora vamos para a parte que talvez seja mais importante. Como agir perante a falsa excomunhão? Ou seja, alguém que realmente pode dizer-se de católico tem que agir de qual maneira ao ser falsamente excomungado? Bem, primeiramente, ele deve buscar com docilidade a reconciliação com a autoridade legítima da Igreja. Assim diz o cardeal Caetano: aquele que é injustamente excomungado precisa obedecer, evitando comunhão externa, já que ele é obrigado no foro externo. Isso é, o que Gregório estava ensinando quando ele disse que a decisão de um pastor, seja justa ou injusta, precisa ser reverenciada. Cajetan responde, certo? O texto vai estar lá no nosso blog, que vai estar no link da descrição e no comentário fixado. Assim também aquele que é falsamente excomungado e realmente quer provar ser católico deve aceitar todas as prescrições exigidas pela autoridade legítima da Igreja. Assim ensina o Papa Pio IX, o Beato Papa Pio IX. Abre aspas. Agora, para provar que são católicos, estes neocismáticos apelam para uma declaração de fé, como recordam que publicaram em 6 de fevereiro de 1870, na qual dizem que não há quem discorde da fé católica. Mas a ninguém jamais foi permitido provar que é católico, produzindo à vontade fórmulas de fé nas quais é costume passar em silêncio o que não se gosta de confessar. Pelo contrário, é absolutamente necessário subscrever as fórmulas propostas pela Igreja, como nos atesta a história eclesiástica de todos os tempos. O que também confirma que sua declaração de fé foi enganosa e pérfida é que eles rejeitam o que de acordo com o costume foi proposto a eles pelo nosso nome e que nosso venerável irmão, aí cita lá o nome de um bispo, arcebispo, de Constantinopla, ordenou-lhes a subscrever por suas cartas de acompanhamento de 27 de setembro do mesmo ano,
De fato, é tão contrário à constituição divina da Igreja, quanto à tradição perpétua e constante, que alguém possa provar a catolicidade de sua fé e se chamar verdadeiramente de católico quando não obedece a esta sé apostólica. Pois é necessário que esta sede, por sua maior primazia, domine todas as igrejas, isto é, todos os fiéis espalhados pelo mundo. Todas essas declarações são de tal peso que se deve concluir que qualquer homem que tenha sido declarado cismático pelo Romano Pontífice deve cessar inteiramente de usurpar o nome de católico, até que reconheça e reverencie expressamente todo o seu poder. Ele claramente quis dizer com essas palavras que não os reconhecia como verdadeiros católicos. Mas, como os neocismáticos não permitem tirar nenhum benefício disso, eles se propuseram a seguir os passos dos hereges modernos. Eles se desculparam dizendo que a sentença de cisma e excomunhão contra eles proferida em nosso nome por nosso venerável irmão, o arcebispo de Tiana, delegado apostólico, certo, era injusta e, portanto, nula e sem efeito. Chegaram mesmo a dizer que não podiam se submeter a ela, por medo de que os fiéis, privados de seu ministério, abraçassem o partido dos hereges. Mas estas são razões de um tipo novo. Vejam bem o que Pio IX diz. Completamente inédito e desconhecido para os padres da Igreja. Com efeito, toda a Igreja em todo o mundo sabe que a sé do apóstolo São Pedro tem o direito de libertar as amarras impostas pela sentença de qualquer bispo, visto que esta sé tem o direito de julgar os negócios da Igreja inteira, e ninguém pode apelar para seu julgamento. Também, os hereges jansenitas ousaram ensinar que, a pretexto da injustiça, se poderia desprezar a excomunhão lançada por seu legítimo prelado e continuar a cumprir, apesar de tudo, o que chamam de seu próprio dever. Clemente XI, nosso predecessor de feliz memória, publicou contra os erros de Quesnel a Constituição Unigenito, pela qual foram proscritas e condenadas estas mesmas proposições, que, aliás, não diferiam em nada de alguns artigos de Jean Wycliffe, já condenados pelo Sínodo de Constança e pelo Papa Martinho V. Às vezes, pode acontecer, é verdade, que por fraqueza humana alguém é censurado por seu prelado, mas é necessário, como observa nosso predecessor São Gregório Magno, que quem está sob a dependência de um pastor teme ser preso, mesmo injustamente, e não critique o julgamento de seu pastor com temeridade, para que, embora sendo preso injustamente, ele deve ser culpado por orgulho e crítica apaixonada de uma falta que a princípio não existia. Mas os neocismáticos dizem que não se tratava de dogma, mas de disciplina, porque é a disciplina que se refere à nossa Constituição Reversus, de 12 de julho de 1867, e, consequentemente, não se pode recusar o nome de católicos a quem recusa a reconhecê-lo. Ou seja, se tratava-se apenas de disciplina, não era assunto de fé, não era assunto de moral, então tá tranquilo. Nós poderíamos discordar do Papa e continuar sendo católicos. Poderíamos não aceitar, não obedecer e ser católicos do mesmo jeito. Não é isso? Bom, essa foi a conclusão dos cismáticos, mas vamos ver o que conclui Pio IX. Mas você entende facilmente, não temos dúvidas, quão inútil e vão esse subterfúgio é. Ouçam bem, a Igreja Católica, de fato, sempre considerou cismáticos aqueles que obstinadamente resistem aos seus legítimos prelados, e especialmente ao Supremo Pastor, e que se recusam a executar suas ordens e até mesmo a reconhecer sua autoridade. Isso parece muito com a tese que temos nos dias de hoje, né? Mas não acaba por aqui. Tendo os membros da facção armênia seguido tal linha de conduta, ninguém poderia, de modo algum, acreditar que eles estivessem isentos de crime de cisma, ainda que não tivessem sido condenados como tal pela autoridade apostólica. Olha, isso parece uma condenação explícita aos atos da FSSPX, não parece? Bom, o Beato Papa Pio IX escreve isso na encíclica Quartus Supra. Bem, agora que nós sabemos a maneira correta que um católico deve utilizar para agir nesses momentos, num momento desse em que é injustamente excomungado,
vamos ver como agiu Monsenhor Marcel Lefebvre sobre o assunto. O que ele pensava a respeito. A começar pela carta aberta ao cardeal Gantin, em Écone, em 6 de julho de 1988, que pode não ter sido escrita inteiramente por Lefebvre, eu não sei, mas logo no começo da carta eles já expressam que estavam reunidos em torno do seu superior geral, ou seja, aí nós já deduzimos. E também os superiores dos distritos, seminários e casas autônomas da Sociedade São Pio X, e que julgam por bem expressar respeitosamente as seguintes reflexões. Nunca quisemos pertencer a este sistema que se autodenomina Igreja Conciliar e se identifica com o novo Zorodomícia. Um ecumenismo que leva ao indiferentismo, à laicização de toda a igreja, sociedade. Sim, não temos parte, nullam partem habemus, com o panteão das religiões de Assis, nossa própria excomunhão, por decreto de Vossa Eminência ou de outra congregação romana, seria apenas a prova irrefutável disso. Não pedimos nada melhor do que ser declarados fora da comunhão com esse espírito adúltero que tem soprado na igreja nos últimos 25 anos. Não pedimos nada melhor do que ser declarados fora desta ímpia comunhão dos ímpios. Eles têm, de fato, o direito estrito de saber que os padres que os servem não estão em comunhão com uma igreja falsificada, promovendo evolução, pentecostalismo e sincretismo. Carta aberta ao cardeal Gantin, Écone, 6 de julho de 1988. Também, na Conferência de Retiro de 4 de setembro de 1987, em Écone, Monsenhor Marcel Lefebvre disse: Roma perdeu a fé, meus caros amigos. Roma está em apostasia. Não são palavras no ar, é a verdade. Roma está em apostasia. Eles deixaram a igreja. Isso é certo, certo, certo. E já retrocedendo no tempo até, em 30 de julho de 1976, na entrevista, Monsenhor Marcel Lefebvre disse tranquilamente que eu ficaria muito feliz, eu ficaria muito feliz de ser excomungado desta igreja conciliar. É uma igreja que não reconheço. Fecha aspas. É isso, meus amigos. Então, eu acho que vocês conseguem tirar as conclusões por si mesmos e ver que a maneira que os teólogos, a maneira que os papas da igreja ensinaram a se reagir durante esses momentos é muito diferente da maneira que Marcel Lefebvre agiu, de fato. Isso, claro, presumindo uma invalidade da excomunhão dele. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma observação a fazer, pode pôr nos comentários. Não esqueçam que no comentário fixado e no link da descrição vai estar o link para o nosso blog. Fiquem com Deus e até outro momento.